Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Atendendo a um pedido de um dos inscritos do canal, hoje eu vou trazer a estratégia 9.3, creditada a Larry Williams. Então acredito que muitos de vocês usam, ou pelo menos já ouviram falar dessa estratégia. E aí? Ela é boa? Ela funciona? Ela é lucrativa? Muitos papéis performam bem com ela ou são só alguns papéis? É isso que nós vamos tentar descobrir hoje, ok? Então vamos lá. Setup 9.3 com filtro. Eu coloquei com filtro aqui porque eu adicionei um filtro de médias para filtrar as entradas. Esse filtro ele melhorou muito, ele quase dobrou o resultado do backtest, tá? Então, em vez de mostrar o modo original, eu vou mostrar... Na verdade é o modo original, tá? De entrada e saída, eu só adicionei esse filtro aqui de entrada, que eu já vou mostrar mais abaixo. Autor, na verdade nós não sabemos quem é o autor dessa estratégia, pelo menos eu não consegui descobrir. Ela é creditada a Larry Williams em várias redes sociais, em vários sites, mas nenhum deles cita a fonte, em qual livro que ele lançou essa estratégia, ou em qual paper, em qual revista. Como eu não encontrei a fonte original, eu deixei aqui essa interrogação aqui para mostrar que não temos certeza de quem realmente foi o criador dessa estratégia. Ela é do tipo seguidor de tendência, ou trend following, que é um tipo de estratégia que tem uma baixa taxa de acerto, mas em compensação tem um payoff muito alto. Ou seja, ganha muito nos trades lucrativos e quando estopa, os stops são pequenos, são curtos. O operacional dela. Bom, primeira coisa, nós temos que observar a média móvel exponencial de 9 períodos. Ela tem que estar ascendente. Esse filtro ele faz parte da estratégia original. Eu adicionei, porém, a média de 34. Então a gente vai entrar somente quando as médias de 9 e 34, ambas exponenciais, quando elas estiverem ascendentes, ou seja, apontando para cima. Quando eu adicionei essa média de 34, o resultado melhorou bastante, por isso que eu trouxe esse modelo aqui para vocês, tá? Mas se vocês quiserem operar o modelo original, também é lucrativo, tá? Não é tão lucrativo quanto este aqui, mas também é lucrativo. Basta retirar essa condição aqui da de 34 períodos, da média de 34. A entrada, ela se dá no primeiro rompimento de máxima após 2 fechamentos descendentes. Então nós vamos esperar 2 fechamentos descendentes e em seguida vamos entrar no primeiro rompimento de máxima que aparecer. O stop é a perda da mínima do candle de entrada. Então a gente vai entrar no rompimento da máxima e o stop vai ficar na mínima. E a saída, ela se dá quando a média móvel exponencial de 9 virar para baixo e nós perdemos a mínima desse candle que fez essa média virar para baixo. Ou seja, quando a média virar para baixo, a gente vai colocar um stop na mínima desse candle. Se ele for acionado, seremos topados ali, se não, continuando na operação. Aqui nós podemos ver como funciona a estratégia. Nós temos aqui a média de 9 períodos ascendente, nós temos a média de 34, que foi o filtro que eu adicionei, ascendente também. Então o preço ele está numa tendência de alta. Logo aqui embaixo nós temos 2 candles com fechamento descendente. Nós tivemos esse primeiro fechamento aqui no alto, aí esse candle de queda onde o preço fechou abaixo. E aqui, embora foi uma alta no dia este candle, o fechamento dele é menor que o fechamento anterior. Então nós tivemos 2 fechamentos descendentes. Isso aqui configura a nossa condição de entrada. Quando isso acontece, nós vamos colocar uma ordem de compra na máxima deste candle aqui. E caso a gente entre na operação, o stop fica sendo este fundo, a mínima do candle. Se não desse entrada neste candle e aparecesse um outro candle aqui em seguida, nossa entrada seria a máxima do próximo candle. E aí a gente ia colocando a entrada em cada máxima até da entrada na operação, desde que a gente não perca essa condição aqui, esses filtros, que é a média de 9 e a de 34 para cima, ok? Se elas virarem para baixo, a gente aborta o sistema nesse papel. Bom, então aqui colocamos nossa ordem de entrada e no dia seguinte foi acionado. Colocamos o stop na mínima deste candle. Então nós tivemos todos esses dias aqui de alta, alguns dias de queda aqui pelo caminho. E podemos ver aqui no final do gráfico que a média de 9 ela virou para baixo, ela inclinou para baixo. Quando ela fizer isso, nós colocamos o stop na mínima deste candle. Colocamos o stop na mínima deste candle. E aí no dia seguinte, nós perdemos a mínima e nós fomos estopados aqui. Aqui foi a saída do nosso trade, tá? Ficamos aqui mais ou menos aqui umas 3 semanas aqui operando, umas 3 semanas nessa operação. Neste gráfico, nós podemos ver 2 curvas de capital. A curva azul é o backtest dessa estratégia, operando todas as ações que compõem o índice Bovespa, sem nenhuma seleção de papéis. Basta que o papel
faça parte do índice Ibovespa, ok? É um capital teórico de R$ 100.000, aplicado a no máximo 5 papéis simultaneamente. Cada entrada ela é feita com 20% do capital total, ou seja, a gente está reinvestindo os lucros. Então, deu uma entrada no papel, a gente entra com 20% desse capital. Deu uma entrada no segundo papel, mais os outros 20%, até estar 100% posicionado. E à medida que as operações são encerradas, a gente vai entrar fazer novas entradas. O resultado dessa curva aqui, operando todos os papéis, dá em torno de R$ 200.000. Inicial foi 100 mil, então a gente teve mais ou menos aqui aproximadamente uns 100% de lucro ao longo de 5 anos, que foi o período total do backtest. A curva vermelha é a mesma estratégia, porém nós operamos apenas os 20 papéis mais lucrativos. Podemos ver que dá uma diferença grande de resultado, né? Operando os 20 papéis mais lucrativos para essa estratégia, nós chegamos aqui em torno aproximadamente de R$ 600.000, o que deu aqui aproximadamente 500% de lucro ao longo destes 5 anos. Hoje, se nós operarmos os 20 melhores papéis e formos sempre atualizando, né, quais são esses 20 melhores, o resultado esperado é algo dentro dessa região, algo entre as curvas azul e vermelha. Estatisticamente falando, é o resultado esperado. Neste próximo gráfico, nós podemos ver aqui o comparativo de resultado entre cada papel operando individualmente. Tá? Esse resultado aqui é se nós tivéssemos operado apenas um papel durante todo esse período com esta estratégia. Então nós tivemos aqui um grande número de papéis que operaram positivamente, tiveram resultado positivo, e alguns aqui que tiveram prejuízo durante esse período, durante o período de 5 anos. Mais ou menos aqui 1/3 dos papéis deu lucro operando essa estratégia. A gente pode ver que essas estratégias de seguidores de tendência, uma das coisas mais importantes ao se operar esse tipo de estratégia é selecionar bem os papéis, tá? Se a gente consegue selecionar estes papéis aqui, a gente vai ter um resultado totalmente diferente do que se não fizéssemos nenhuma seleção ou mesmo se escolhêssemos os piores papéis. Então, principalmente no caso de seguidores de tendência, se torna muito importante escolher corretamente os papéis para se operar a estratégia. A gente não pode pegar uma estratégia e sair operando qualquer papel, achando que em qualquer papel dá lucro. Tá? Cada papel tem o seu movimento próprio, seu movimento característico, que vai se encaixar melhor em uma ou outra estratégia. A lista com os melhores papéis aqui, os papéis mais lucrativos, eu vou apresentar no último slide. Aqui nós temos as métricas dos dois backtests. À esquerda é o backtest operando em cima das ações do Ibovespa, sem nenhum tipo de seleção de papéis. Nós tivemos, ao longo de 5 anos, 119% de lucro líquido. Uma taxa de acerto de 31% é uma taxa baixa, característica de seguidores de tendência, com payoff de 3,39. Ou seja, nós ganhamos mais de 3 vezes do que a nossa perda, do que o nosso risco, em média, tá? Em média, os ganhos foram mais de 3 vezes maiores. Drawdown de 19.262, com fator de recuperação de 6,2. Esse fator de recuperação mostra que essa é uma curva bastante estável, bastante linear, com expectativa matemática de 0,37. Lembrando que se você não sabe o que significam estes parâmetros ou tem dúvida, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu gravei explicando cada um destes parâmetros e mais alguns outros, que são essenciais para a gente avaliar um backtest. E à direita nós temos o resultado, né, as métricas aqui do backtest realizado com os 20 papéis mais lucrativos. Tivemos um lucro líquido aqui de 520% ao longo de 5 anos e tivemos números melhores de taxa de acerto, payoff, fator de recuperação e expectativa matemática da lucratividade. E por fim, aqui nós temos a lista dos 20 papéis mais lucrativos com essa estratégia nos últimos 20 anos. Temos aqui quais foram os ativos ordenados por lucro, tá? Por resultado. Temos o total de trades de cada um, total de entradas. A gente pode ver que o total de entradas não é muito grande. A taxa de acerto de cada um deles. Esse aqui é o resultado, né? O lucro de cada uma. Podemos ver que os primeiros papéis aqui, ó, performaram mais de 300, 200, 100% de lucro. O drawdown de cada um, tanto em absoluto quanto em percentual, payoff, expectativa matemática e o fator de recuperação, que também considero um dos índices mais importantes aqui para a gente comparar papéis e também para comparar estratégias. Bom, acredito que com esse backtest deu para a gente ver qual o resultado, tá, dessa estratégia. E eu acredito que mostrou que é uma boa estratégia, uma estratégia que vale a pena considerar, vale a pena investir, fazer parte aí do nosso portfólio de investimentos. E se caso ficou alguma dúvida, qualquer ponto aí não ficou claro, pode deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.